Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal do YouTube Paulo Roberto Maciel. Tenha a paz de Cristo Jesus. Shalom. Vamos ao capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Depois ele partiu dali e foi para sua pátria, seguido de seus discípulos. Quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos o ouviam e, tomados de admiração, diziam: "De onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se operam por suas mãos tão grandes milagres? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs?" E ficaram perplexos a seu respeito. Mas Jesus disse-lhes: "Um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Não pôde fazer ali milagre algum, curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirava-se ele da desconfiança deles, e ensinando percorria as aldeias circunvizinhas." Versículo 7 em diante. Então chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto. Como calçado, unicamente sandálias. E que se não revestissem de suas túnicas. E disse-lhes: "Em qualquer casa em que entrardes, ficai nela, até vos retirardes dali. Se em algum lugar não vos receberem nem vos escutarem, saí dali e sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra ele." Eles partiram e pregaram a penitência, expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo e muitos enfermos, ungiam com óleos a muitos enfermos e os curavam. Vamos agora do versículo 14 em diante. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tornara célebre. Dizia-se, João Batista ressurgiu dos mortos, e por isso o poder de fazer milagres opera nele. Uns afirmavam: "É Elias." Diziam outros: "É um profeta, como qualquer outro." Ouvindo isto, Herodes repetia: "É João, a quem mandei decapitar. Ele ressuscitou." Pois o próprio Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele se tinha casado. João tinha dito a Herodes: "Não te é permitido ter a mulher do teu irmão." Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, não o conseguindo, porém. Pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo. Protegia-o. Quando o ouvia, sentia-se embaraçado, mas, mesmo assim, de boa mente o ouvia. Chegou, porém, um dia favorável em que Herodes, por ocasião do seu natalício, deu um banquete aos grandes de sua corte
aos seus oficiais e aos príncipes, ou melhor, aos principais da Galileia. A filha de Herodíades apresentou-se, pôs-se a dançar, com grande satisfação de Herodes e dos seus convivas. Disse o rei à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: tudo o que me pedires, te darei, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: que hei de pedir? E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Tornando logo a entrar apressadamente à presença do rei, exprimiu-lhe seu desejo: quero que sem demora me des a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, todavia, por causa da sua promessa e dos convivas. Não quis recusar. Sem tardar, enviou um carrasco com a ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi, decapitou João no cárcere, trouxe a sua cabeça num prato e a deu à moça. E esta a entregou à sua mãe. Ouvindo isto, os seus discípulos foram tomar o seu corpo e o depositaram num sepulcro. Vamos agora do versículo 30 em diante. Capítulo 6 do Evangelho de São Marcos. Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que havia feito, o que haviam feito e ensinado. Ele disse-lhes: vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário à parte, mas viram-no partir. Por isso, muitos deles perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para o lugar aonde se dirigiam, e chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. A hora já estava bem avançada, quando se achegaram a ele os seus discípulos e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para irem aos sítios e aldeias vizinhas e comprar algum alimento. Mas Jesus respondeu-lhes: dai-lhes vós mesmos de comer. Replicaram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou-lhes: quantos pães tendes? E de ver. Depois de se terem informado, disseram: 5 e 2 peixes. Jesus ordenou-lhes que mandassem todos sentar-se em grupos na relva verde. E assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e os deu a seus discípulos, para que lhos distribuíssem, e repartiu entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram fartos. Recolheram do que sobrou 12 cestos cheios de pedaços, e os restos de peixes. Foram 5.000 os homens que haviam comido daqueles pães. Vamos agora ao versículo 45 em diante. Imediatamente, ele obrigou os seus discípulos a subirem para a barca, para que chegassem antes dele à outra margem, em frente de Betsaida, enquanto ele mesmo despedia o povo. E despedido que foi o povo, retirou-se ao monte para orar.
À noite, achava-se a barca no meio do lago e ele a sós em terra. Vendo-os se fatigarem em remar, sendo-lhes o vento contrário, foi ter com eles pela quarta vigília da noite, andando por cima do mar, e fez como se fosse passar ao lado deles. À vista de Jesus, caminhando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas ele logo lhes falou: tranquilizai-vos, sou eu, não vos assusteis. E subiu para a barca junto deles e o vento cessou. Todos se achavam tomados de um extremo pavor, pois ainda não tinham compreendido o caso dos pães. Os seus corações estavam insensíveis. Vamos agora do versículo 53 até o fim do capítulo 6. Navegaram para o outro lado e chegaram à região de Genezaré, onde aportaram. Assim que saíram da barca, o povo o reconheceu. Percorrendo toda aquela região, começaram a levar em leitos os que padeciam de algum mal para o lugar onde ouviam dizer que ele se encontrava. Onde quer que ele entrasse, fosse nas aldeias, ou nos povoados, ou nas cidades, punham os enfermos nas ruas e pediam-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla de suas vestes. E todos os que tocavam em Jesus ficavam sãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então este foi o capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo.